Marte era conhecido como a estrela de fogo pelos astrônomos chineses, e os cientistas ainda debatem questões sobre o planeta vermelho. Mesmo após várias espaçonaves terem sido enviadas para o planeta, pouco se sabe sobre ele. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora os mistérios não resolvidos de Marte. A vida na Terra começou em Marte? Em 2013, um estudo apresentado em uma conferência científica sugere que a vida pode ter começado em Marte antes de chegar à Terra. A teoria foi apresentada pelo químico Steven Banner, do Instituto de Ciência e Tecnologia de Ouistreham, Estados Unidos, na conferência de Goldsmith, em Florença, na Itália. A forma como os átomos se juntaram pela primeira vez para formar os três componentes moleculares dos seres vivos, RNA, DNA e proteínas, sempre foi alvo de especulações acadêmicas. As moléculas não são as mais complexas que aparecem na natureza. Ainda assim, não se sabe como elas surgiram. Acredita-se que o RNA, que é o ácido ribonucleico, foi o primeiro a surgir na Terra, há mais de 3 bilhões de anos. Uma possibilidade para a formação do RNA a partir de átomos como carbono seria o uso de energia, calor ou luz. No entanto, isso produz apenas alcatrão. Para a criação do RNA, os átomos precisam ser alinhados de forma especial em superfícies cristalinas e minerais. Mas esses minerais teriam se dissolvido nos oceanos da Terra naquela época. Banner diz que esses minerais eram abundantes em Marte. Ele sugere que a vida teria surgido primeiro em Marte, seguindo para a Terra em meteoritos. Na conferência em Florença, o cientista apresentou resultados sugerindo que minerais que contêm elementos como boro e molibdênio são fundamentais na formação da vida a partir dos átomos. Ele diz que os minerais de boro ajudam na criação de aros de carboidrato, gerando químicos que são posteriormente realinhados pelo molibdênio. Então assim, surge o RNA. O ambiente da Terra nos primeiros anos do planeta seria hostil aos minerais de boro e ao molibdênio. É apenas quando o molibdênio se torna altamente oxidado que ele é capaz de influenciar na formação da vida, diz Banner. Esta forma de molibdênio não existira na Terra quando a vida surgiu, porque há 3 bilhões de anos a Terra tinha muito pouco oxigênio, mas Marte tinha bastante. Segundo ele, isso é outro sinal que torna mais provável que a vida na Terra tenha chegado por um meteorito que veio de Marte, em vez de ter surgido no nosso planeta. Outro fator que reforçaria a tese é o clima seco de Marte, mais propício para o surgimento de vida. As evidências parecem estar indicando que somos todos marcianos na verdade, e que a vida veio de Marte à Terra em uma rocha, diz Banner. Por sorte, acabamos aqui, já que a Terra certamente é o melhor entre os dois planetas para sustentar vida. Se nossos hipotéticos ancestrais marcianos tivessem ficado no seu planeta, talvez nós não tivéssemos uma história para contar hoje. Oceanos. Em 2015, a NASA desvendou um dos maiores mistérios do Sistema Solar. Existe, ou ao menos já existiu, água e sal na superfície de Marte. Agora, qual seria o tamanho dessa massa aquática, hein? De acordo com novas pesquisas, o planeta vermelho teria um volume de água realmente grande. O estudo foi coordenado pelo professor Wei Lu, da Universidade Norte de Illinois, Estados Unidos, e publicado pela Natural Communications. Segundo Lu, Marte já teve 686 quatrilhões de metros cúbicos de água, ou seja, 10 vezes mais do que supunham os cientistas. Para efeito comparativo, atualmente a Terra está com o dobro dessa quantidade. Acredita-se que essa enorme quantidade de água explique a existência de lugares como o Valles Marineris, o maior cânion do Sistema Solar. Como a temperatura do planeta é muito alta, provavelmente a água deve ter evaporado e precipitado na forma de chuva inúmeras vezes, em um processo ainda mais rápido do que acontece na Terra. Talvez para comparar, o Grand Canyon, o maior do nosso planeta, é 10 vezes menor do que o Valles Marineris. Outro dado curioso em relação aos cânions e vales é que eles são estimados em 3 bilhões de anos, ou seja, muito perto da estimativa dos cientistas de quando Marte deixou de ter um campo magnético e teve toda a sua água evaporada. Apesar de essa nova teoria propor um oceano gigantesco em Marte, ainda é preciso ter cautela. Não existe qualquer comprovação de que ele de fato existiu nas dimensões imaginadas por Lu. Os modelos que temos na Terra mostram que o planeta não teria capacidade para um volume tão grande de água. Mas será que eles não estão defasados? Só o tempo para comprovar isso. Fonte do metano. No mês de junho, a sonda Curiosity da NASA detectou a quantidade de metano mais alta já registrada desde que o equipamento começou a operar em Marte em 2012. A detecção é considerada importante, pois o metano também é liberado por seres vivos na Terra e também é criado por atividades geotérmicas nas quais há interação entre rochas e água, por exemplo.
Após alguns séculos, o metano terrestre tende a ser quebrado pela radiação do Sol. Isso sugere que a alta concentração do gás fora produzida recentemente ou liberada somente agora, após ter ficado presa na superfície do planeta vermelho por certo tempo. Com nossas medidas recentes, nós não temos como dizer se a fonte do metano é biológica ou geológica, ou ainda moderna ou antiga, afirmou Paul Mahaffey em comunicado da NASA. Segundo informações da Agência Espacial Norte-Americana, no entanto, os níveis elevados de metano já decresceram, alcançando um valor próximo dos níveis comuns que a sonda Curiosity costuma medir. Não é a primeira vez que a sonda detecta essa substância em Marte. Em 2014, a sonda detectou um pico de metano na cratera Gale durante meses. A hipótese para explicar a pouca precabilidade dos níveis do gás é que o componente aumenta e diminui conforme as estações marcianas. Os cientistas ainda pretendem coletar mais metano de diferentes sondas para localizar as fontes do gás e aumentar a compreensão de quanto ele dura na atmosfera do planeta. Por enquanto, o que se sabe é que Marte ainda não apresentou sinais de vida biológica atualmente, mas, segundo um estudo de 2016 feito por pesquisadores dos Estados Unidos, bilhões de anos atrás o planeta pode ter abrigado micro-organismos e água líquida. Porque o hemisfério norte é liso e o hemisfério sul está cheio de crateras. Nos anos 1970, as missões do programa Viking da NASA fizeram a primeira pesquisa completa da topografia de Marte. Desde então, os cientistas vêm se perguntando por que o planeta tem duas faces. O hemisfério norte é muito mais plano e fica mais baixo do que as terras altas do hemisfério sul, com uma diferença de elevação entre 4 a 8 quilômetros. As teorias sugerem que o processo geológico interno, como a convecção do calor do manto, poderia ter formado as características atuais de Marte. Também é possível que a metade norte do planeta tenha sido desgastada ao longo do tempo, graças a um vasto oceano que preenche essa bacia glacial. Outros estudos, no entanto, surgiram com uma hipótese mais violenta para essa bizarra dicotomia. Talvez um grande asteroide do tamanho da Lua da Terra tenha atingido o polo sul do planeta há 3,9 bilhões de anos. Um impacto tão devastador teria sido um momento decisivo em Marte, agitando um oceano de magma que deu origem ao vulcanismo do planeta vermelho, que por sua vez poderia ter expelido o material que criou as terras altas do sul. Descobrir esse aspecto do passado do planeta vermelho poderia ajudar os cientistas a entender melhor onde os futuros exploradores podem pousar para encontrar melhores recursos para estabelecer uma presença humana contínua. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.